Olá, amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Queremos dar graças a Deus. E hoje nós vamos estar falando dentro da passagem de Atos, capítulo 5, do verso de 12 ao verso 16. É uma continuação do que falamos na semana passada sobre a história de Ananias e Safira. Quando o casal, eles decidiram, na verdade, viver uma vida contrária à vontade de Deus, onde mentiram, enganaram, fizeram tudo que Deus não se agradava. E acontece que isso trouxe uma consequência. Eles foram severamente disciplinados. Não era uma normativa naquele tempo, mas Deus resolveu agir dessa forma, pela soberania dele, pelo poder dele. E hoje nós vamos estar falando dentro desses versos, como já dissemos, do 12 ao 16, e nós vamos aqui poder ver também uma parte interessante desse texto. Vamos poder ver o quanto Deus agiu através dos apóstolos, cujo propósito de Deus era fazer a igreja crescer. É uma história, na verdade, fascinante, a história do livro de Atos, porque quando a gente vai parar para analisar com mais detalhes, desde o capítulo 3, quando Pedro e João decidiram ir para o templo orar, que ali começa, na verdade, a história de tudo que a gente já viu no texto sagrado, a história do livro de Atos através dos apóstolos. Porque no capítulo 2 é quando desce o Espírito Santo para habitar na igreja. E depois da descida do Espírito Santo, levanta-se os zombadores e Pedro também se levanta para pregar o sermão. Daquele sermão, 3.000 almas se convertem. Ali mostra, depois dessa conversão de 3.000 almas, como vivia a comunidade, como os cristãos, os primeiros cristãos, viviam no temor do Senhor. Depois disso, quando mostra o texto no capítulo 3 que Pedro e João vão ao templo orar e encontram com aquele coxo, e ali eles ministram a cura. Então, a partir daquele momento é que a perseguição começa de uma forma direta aos apóstolos, a Pedro e a João, quando o Sinédrio se levanta e interroga eles e impede eles de pregar o Evangelho. E eles foram ousados, dizendo que não deixariam de temer a Deus para temer os homens, e continuaram pregando o Evangelho. E as autoridades ficaram, na verdade, receosas de punir eles por causa da multidão, porque a multidão tinha visto que aquele coxo não era mais coxo, estava agora louvando a Deus. E ainda assim, as autoridades, mesmo não punindo, liberaram eles, mas recomendando que eles não pregassem o Evangelho. E depois desse momento é quando a gente vai ver a oração dos apóstolos. Eles oram pedindo ousadia a Deus, pedindo intrepidez a Deus, para que Deus usasse eles com autoridade para a pregação do Evangelho. Quando no capítulo 4, do versículo 33 em diante, vai mostrar mais uma das características da comunidade, que eles tinham tudo em comum, eles vendiam suas propriedades, eles distribuíam com os necessitados. Aí mostra que Barnabé, ele também fez a mesma coisa, vendeu sua propriedade e depositou dinheiro aos pés dos apóstolos, quando no capítulo 5 Ananias fez totalmente o contrário, vendeu também a sua propriedade, mas não depositou valor integral nos pés dos apóstolos, e por isso foi punido. Punido porque mentiu para Deus, ele agiu de uma forma inescrupulosa diante de Deus, sem temor, e foi punido por isso. E a punição foi severa. Eles perderam suas vidas. Tanto Ananias quanto Safira foram mortos. E depois disso, a gente vai ver no versículo 12, e eu quero aqui fazer a leitura desse texto, do capítulo 5, versículo 12. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas os restantes
mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, ao ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, se projetasse em algum deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então é aqui onde a gente vê a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho. Aqui nota-se todo o entusiasmo dos apóstolos, a ousadia deles, mesmo sendo impedidos lá atrás pelas autoridades judaicas, eles não atendem, não obedecem às autoridades e continuam pregando o Evangelho. O que nós percebemos aqui é que eles de fato foram revestidos dessa autoridade. Aquela oração que eles fizeram pedindo a Deus essa autoridade é confirmada na vida deles, e eles pregam o Evangelho com entusiasmo, com ousadia, com coragem, não temendo as suas próprias vidas, não temendo a morte, que sabiam que viria a perseguição. A gente vai ver isso a partir do versículo 17, que o Sinédrio mais uma vez se levanta, agora junto com os saduceus, que tiveram inveja deles porque eles estavam pregando e muita gente se convertendo. Eles tiveram inveja, e os discípulos sabiam disso, os discípulos tinham noção, eles sabiam que isso ia suscitar uma ira, uma raiva, um ódio dos seus opositores, e eles iam se levantar para perseguir, e ainda assim eles não temiam. Um fato interessante que isso nos faz lembrar é que o apóstolo Paulo, ele em Atos capítulo 19, mais ou menos 19 e 20, ele também sabia que vinha perseguição para ele, ainda assim ele pregava o Evangelho, ele não temia essa perseguição, não temia a morte, na verdade, que iria vir sobre ele. No caso aqui também dos apóstolos, eles não temeram, eles pregavam, eles estavam sendo usados por Deus, estavam sendo instrumentos na mão de Deus. Então, esse entusiasmo certamente contribuiu para que gerasse cristãos entusiasmados também. Essa convicção contribuiu para que gerasse cristãos também com convicção. Essa coragem também contribuiu para que gerasse na igreja cristãos também corajosos, cristãos também destemidos, cristãos também valentes, e que fariam a mesma coisa que os apóstolos estavam fazendo. Isso é bem interessante no texto, é bem perceptível no texto, e a gente vai ver que no versículo 12 vai dizer que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se no pórtico de Salomão. De comum acordo eles se reuniam. Então os apóstolos estavam ministrando, estavam fazendo sinais e prodígios. Então podemos imaginar, vamos dar asas à nossa imaginação, quantas coisas boas estavam acontecendo ali. E o povo, na verdade, se reunia para ali também receber a bênção do milagre de Deus na sua vida. Mas a gente sabe que esses sinais e prodígios que eram feitos pelas mãos dos apóstolos era para que o ministério deles fosse autenticado, para que era uma credencial dos apóstolos, era uma credencial. Então os sinais e prodígios serviam como uma forma de autenticar o ministério apostólico, para que daí, na medida que eles realizavam esses sinais e prodígios e as pessoas eram atraídas, eles pregarem o Evangelho. Então tudo isso servia como sinal, como um meio de pregação do Evangelho, para que Cristo fosse anunciado para aquelas pessoas,
e aquelas pessoas, elas na verdade fossem trazidas para a presença de Deus, passassem a conhecer o Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que chama a atenção aqui no texto é que vai dizer que eles costumavam reunir-se de comum acordo. Então havia uma ação do Espírito de Deus na vida daqueles cristãos primitivos. Então a gente vai notar aqui que o Espírito Santo gerava, na verdade, um genuíno arrependimento, havia uma verdadeira transformação, havia um verdadeiro agir de Deus, para que essas pessoas fossem trazidas para a presença de Deus. E aí eles agora pensavam a mesma coisa, queriam a mesma coisa, desejavam a mesma coisa, porque é o termo que vai ser usado aqui. Eles reuniam em comum acordo, havia um comum acordo. Então não havia desacordo. A gente já comentou sobre isso no texto passado, em textos anteriores, que sobre a unidade da igreja, lá no capítulo 4, versículo 33, que a comunidade era de um só coração, havia um comum acordo entre eles. Então havia unidade, havia união na igreja. Isso era promovido pela pregação do Evangelho, era promovido pela palavra de Deus que estava no coração deles, que fazia com que eles pensassem. Porque nós podemos pensar a respeito da ação de Deus, como é que a gente pode acreditar num Deus que salva e ao mesmo tempo a gente vai ver as nossas ações e atitudes contrárias a uma ação de Deus? Será que Deus vai salvar alguém? Será que Deus vai ministrar no coração de alguém para poder a gente ver nas ações dessas pessoas um comportamento contrário, um comportamento totalmente diferente de uma vontade de Deus na vida dessa pessoa? Um exemplo bem prático: como é que a gente vai acreditar numa pessoa que diz que crê em Jesus Cristo e que ela não quer se reunir, ela não consegue pensar em comum acordo com outras pessoas? Porque o que a gente pode entender é o seguinte: se eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor, então logo eu posso chegar a um entendimento de que Deus me salvou, para que os valores e princípios dele estejam no meu coração. Assim também vai ser na vida do meu irmão. Deus não opera uma salvação onde o meu coração não está ligado com o coração do Salvador, do Redentor. Então, logo eu entendo, pelo que o texto está dizendo, que eles se reuniam como um acordo. Logo eu posso entender que Deus salvou aquelas pessoas e colocou o propósito dele no coração daquelas pessoas. Então, não pode Deus salvar para que isso gere, de fato, uma confusão, uma desunião, uma discórdia, um desentendimento, pensamentos contrários. Não tem como. Deus, quando Ele age, Deus ele é sábio, Deus é infinitamente sábio. O trabalhar de Deus é lindo, é maravilhoso. Então, o propósito de Deus chegou ao meu coração, chegou também ao coração do meu irmão. Então, logo nós vamos ter um comum acordo naquilo que Deus colocou no nosso coração, naquilo que Deus estabeleceu no nosso coração. Então, se Deus me salvou para que eu ore, certamente Deus salvou também aquela pessoa para que ela ore, para que ela queira evangelizar, para que ela queira ir para a igreja, para que ela queira se reunir, para que ela queira congregar. Então, como eu posso ser um salvo e não ter o prazer no congregar, não ter o prazer em estar junto com outras pessoas? Pode ver lá em Atos 2, todos os que creram estavam juntos. Então, o estar junto é uma consequência do crer. Então a gente entende que a pessoa que crê, ela vai estar junto, ela vai querer estar junta com outra pessoa, ela vai querer estar congregando com outra pessoa, porque isso é uma referência à comunhão da igreja. Então é muito interessante a gente ver, né, todo o trabalhar de Deus na vida da igreja por meio dos apóstolos. No capítulo 4, Deus trabalhando as necessidades físicas, Deus provendo meios para que pessoas mais pobres na igreja fossem alimentadas. E aí a gente vê no capítulo 5 uma pausa para tratar de um pecado na igreja e Deus enviando a sua disciplina, matando Ananias e Safira. Mas logo adiante a gente vai ver Deus continuando a agir na vida dessa igreja, agora
pelas curas, pelos sinais, pelos prodígios, para tratar o lado físico da igreja, e ao mesmo tempo a gente vai ver a igreja revelando o seu verdadeiro caráter cristão, de pessoas autênticas, pessoas que querem Cristo, pessoas que querem a palavra, pessoas que querem o verdadeiro ensino, pessoas que querem a verdadeira adoração. Então a gente nota isso no texto, que é bem interessante, na verdade, para que a gente tenha uma visão do que é o verdadeiro evangelho, do que é a verdadeira palavra de Deus. Então a gente vai notar que depois que ocorre a disciplina com Ananias e Safira, o ministério dos apóstolos continua, não para, continua, e agora para mostrar, na verdade, o que é a igreja, para mostrar o caráter da igreja, mostrar a essência da igreja, a essência verdadeira da igreja, de um povo sério, de um povo que é autêntico, de um povo que é entusiasmado, de um povo que sabe que Deus é sério, sabe que Deus é santo, sabe que Deus, ele quer a coisa séria da nossa parte, como disse Paulo escrevendo a Tito, que Deus, ele tem um povo que é zeloso e de boas obras. E a gente vai notar no versículo 13, quando diz assim, mas dos restantes ninguém ousava ajuntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Então essas pessoas do versículo 13, que o versículo 13 cita, são pessoas que estão do lado de fora da igreja, admirando a igreja, mas não quer fazer parte da igreja, porque na verdade tinha a plena consciência de quem era Deus, pelo que Deus fez com Ananias e Safira. Então elas não queriam fazer parte da igreja por conceitos meramente humanos. Não queriam, na verdade, estar na igreja apenas em busca de benefícios, apenas em busca de uma cura, apenas em busca de um milagre. Então é como se elas pensassem, olha, vocês viram o que aconteceu com Ananias e Safira, então quem é que vai se arriscar a estar ali na igreja e não ser verdadeiro, não ser autêntico, não ser íntegro, não ser temente a Deus? Olha o que aconteceu com Ananias e Safira. Deus matou eles, e não vai ser diferente com a gente se a gente não levar a sério a vida cristã, se a gente tentar enganar, ou se a gente querer colocar aí a mentira. Então Deus não aceita, Deus mata. Então eles optaram por ficar do lado de fora, apenas tributando uma admiração pela igreja. Então mostra, na verdade, naquele tempo, naquela época, que a igreja leva a coisa a sério e passa essa mensagem para os que estão de fora, que a igreja é coisa séria, a igreja ela é espiritual, a igreja tem uma identidade, ela é santa, ela é uma igreja que deve existir para a glória de Deus, deve existir para o louvor de Deus, deve existir para glorificar o nome de Deus. É o que a gente vê no texto. E aí, no versículo 14 vai dizer, e crescia mais a multidão dos crentes entre homens, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Então, a gente vê quando a igreja ela leva as coisas a sério, quando existe a oração na igreja, existe a pregação do evangelho na igreja, que a gente vai ver nos capítulos anteriores, a igreja orando, a igreja pregando o evangelho, a igreja temendo a Deus, a igreja vivendo a santidade. Olha qual é o resultado disso. E crescia a igreja. Ainda que no versículo 13 vai falar que algumas pessoas não queriam ser crentes, então isso não significa, ou não significava, melhor dizendo, que Deus não estava operando na vida da igreja. Até o versículo 13 mostra que é uma operação de Deus, Deus revelando o seu caráter, Deus revelando a sua santidade na vida da igreja, faz com que algumas pessoas temam, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo trabalhando para que haja verdadeiros cristãos na vida da igreja, verdadeiros servos do Senhor. Então, enquanto um grupo alimenta no seu coração a ideia de que não deve entrar na igreja por meros esforços humanos, por outro lado a gente vê a ação do Espírito Santo trabalhando no coração dos incrédulos, transformando os seus corações,
colocando essas pessoas dentro da igreja, ou melhor, inserindo essas pessoas dentro da igreja. Então a gente percebe que era um verdadeiro agir de Deus no coração dessas pessoas, transformando o coração delas e elas fazendo parte da igreja com alegria, com singeleza de coração, com verdade, com adoração, com temor, e é isso que a gente espera, na verdade, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não como temos visto nos dias de hoje, as pessoas procurando a igreja com fins próprios, né, com interesses próprios, as pessoas procurando a igreja para se beneficiar da igreja, como no caso das igrejas neopentecostais, as pessoas procurando a igreja, pensando numa cura, pensando numa prosperidade, mas não pensando no Evangelho. Essas pessoas, elas são trazidas pelo Espírito Santo e elas pensam no Evangelho, elas pensam no Senhor Jesus, elas pensam numa verdadeira adoração. Em contrapartida, nós também temos hoje, nas igrejas históricas, situações também situações não muito agradáveis. Nós temos hoje na igreja. Nós vemos dentro da igreja pessoas que, ainda que elas não busquem os seus próprios interesses, mas elas não levam a vida cristã a sério. Elas não querem estar reunidas, elas não querem viver a santidade, elas não querem viver o compromisso do Evangelho, elas não querem pregar o Evangelho, elas não querem, na verdade, difundir o Evangelho, porque não são entusiasmadas. Elas não são entusiasmadas. A gente não consegue ver o brilho nos olhos na vida dessas pessoas. A gente não consegue ver o entusiasmo. Então, isso não levanta interrogação? Não levanta interrogação? Existe entusiasmo na vida da igreja, seja dos líderes, seja daqueles que estão mais ligados diretamente com o compromisso em relação à pregação do Evangelho, quem é líder, quem é professor de escola dominical. Existe o comprometimento, o entusiasmo, o amor, a paixão pelo Evangelho, a paixão de Cristo, para gerar outras pessoas entusiasmadas, para gerar outras pessoas que também acreditam no Evangelho e querem levar esse Evangelho adiante. A gente vê hoje uma situação muito complicada dentro da igreja. Pessoas desanimadas, pessoas apáticas, pessoas desestimuladas, pessoas desinteressadas, pessoas que não demonstram, na verdade, nenhum interesse com que o Evangelho seja difundido. A gente não vê hoje essa paixão na vida da igreja, como a gente nota aqui nesse texto, as pessoas apaixonadas pelo Evangelho, seja da parte dos apóstolos, seja da parte dos membros, dos discípulos, todos apaixonados pelo Evangelho e não temem a morte, não temem a perseguição, não temem a represália, não temem o ódio, não temem a fúria dos inimigos, não temem nada, estão pregando. Hoje a gente vive, na verdade, uma verdadeira acomodação. Não queremos nos colocar à disposição para ser instrumentos de Deus, para ser canais de Deus, para ser usados por Deus para que o mundo seja transformado, para que o mundo seja, na verdade, transformado pelo poder de Deus. É o que nós vemos aqui, os discípulos cientes e convictos de que Deus, ele manifestava o seu poder, e ele dizia: queremos ser usados pelo Senhor, queremos que o Senhor nos use, queremos que o Senhor nos use como instrumento. Nós não somos dignos, nós somos meramente humanos pecadores, mas nos usa, queremos que a sua glória se manifeste no mundo. Então é a partir daí que a gente vê o trabalhar de Deus na vida dessas pessoas, desses discípulos do Senhor, muitas pessoas sendo trazidas para o Evangelho, o Evangelho sendo revelado como verdadeiro por meio das ações da igreja, e a gente vê a disciplina na vida da igreja, e a disciplina é importante na vida da igreja para fazer com que as pessoas elas tenham o senso, né, de limite, até onde elas podem ir. Então, não simplesmente viver à vontade, como se Deus não tivesse o conhecimento das nossas ações, do que nós fazemos, pensamos, falamos, e muitas vezes não ligamos para Deus nesse sentido. Mas aí a gente vê o que Deus
fez na vida deles. Então, o versículo, a sequência do versículo vai dizer: a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. E a gente vê aqui, é interessante que no versículo 14, diz que a multidão de crentes, né, crescia mais e mais a multidão de crentes, a ponto de levar. Então, olha o envolvimento dessas pessoas com o Evangelho. Eles se convertem e eles agora levam pessoas para serem curadas, para serem transformadas. Certamente, a gente vai ver num texto de um modo geral, num contexto de Atos, a gente vai ver que quando eles fazem isso, eles não fazem isso para projetar no coração dessas pessoas que elas vivam o evangelho de interesse, que é o chamado evangelho utilitarista, que busca a igreja apenas para que sejam curadas. Não, o objetivo era fazer com que essas pessoas fossem curadas, ouvissem o evangelho e tivessem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então eles foram, na verdade, instrumentos de Deus também, esses novos cristãos. Eles chegaram para a igreja e agora já estão trazendo pessoas para conhecer o evangelho, mas conhecendo a necessidade dessas pessoas. Então eles levam pessoas que tinham seus problemas de saúde, eram pessoas que eram fragilizadas na sua saúde, debilitadas. Eles estavam levando porque eles sabiam que os apóstolos eram usados por Deus, aí levam, mas o objetivo mesmo desses cristãos aqui é de levar essas pessoas para que elas conheçam o evangelho. Mas o que é que chama a atenção nesse texto? Elas estão sendo instrumentos de Deus. Você já parou para notar que você chegou na igreja e você já se acomodou, você não tem ninguém para poder fazer com que essa pessoa chegue para o evangelho? Você está na igreja, é como se você chegou sozinho. Então, para você estar na igreja hoje, alguém foi usado por Deus para que você conhecesse o evangelho. Alguém foi usado por Deus. Alguém foi instrumento nas mãos de Deus para que você conhecesse o evangelho. Mas hoje está nascendo, na verdade, uma nova cultura dentro da igreja, que a gente chega e estaciona na vida da igreja. A gente estaciona na igreja. A gente não faz mais nada. A gente não leva o evangelho para ninguém, a gente não traz ninguém para o evangelho, a gente não se preocupa com ninguém, não se importa com ninguém. Então, o texto vai mostrar totalmente diferente, que essas pessoas chegaram para a igreja e ao mesmo tempo vai dizer, ao ponto de levarem os enfermos para que eles fossem curados. Então a gente vê uma coisa interessante, né? Então a gente vê primeiro eles se importando com as pessoas, esses novos crentes se importavam com aquelas pessoas, não só no sentido físico, mas também espiritual, porque eles queriam que essas pessoas tivessem o conhecimento do evangelho, chegassem ao conhecimento do evangelho. Então é bom a gente pensar nisso, porque a gente está vivendo uma vida muito centrada em nós mesmos, muito voltada para esse mundo, sem talvez pensar numa perspectiva celestial, uma perspectiva com Deus, e acaba que a gente esquece de que existe uma pessoa que está ao nosso lado. Existe um vizinho que está passando um problema e que a gente sabe que o evangelho é que é a solução para esse vizinho, um vizinho que é alcoólatra, um vizinho que é drogado, um vizinho que é envolvido com tantas práticas, seja religiosas, seja práticas mundanas, e a gente sabe que a solução para elas é o evangelho. Então, no caso aqui do texto, a gente percebe que aqueles cristãos sabiam a solução para essas pessoas está em Jesus, não só para a sua cura física, mas também para que elas cheguem ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo, porque os apóstolos estão fazendo o que Jesus fez. Jesus, quando curava, logo a gente vai ver ele dizendo, a tua fé te salvou. Então, como existe uma seriedade no evangelho aqui, como existe uma profundidade no evangelho, como existe a verdadeira essência do evangelho, aqui não era cura por cura, aqui era uma cura com o objetivo de fazer com que aquelas pessoas chegassem ao conhecimento do evangelho, chegassem para Jesus Cristo, entregassem suas vidas a Jesus. E aqui a gente vai ver no último versículo, afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém,
levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então, todos eram curados. Então, a gente vê aqui uma ação poderosa de Deus na vida da igreja para que as pessoas fossem curadas, restauradas, fossem transformadas pelo poder de Deus. E assim a gente via a igreja caminhando, a igreja manifestando a glória de Deus. Então, como isso se aplica às nossas vidas? A primeira coisa que eu gostaria de deixar para você, o que a gente vê nesses versos, o que chama a atenção é o entusiasmo dos apóstolos, a coragem dele. A gente percebe que o evangelho produz isso, o verdadeiro evangelho. A gente começa a notar isso pela vida do próprio Cristo. Cristo, ele não temia, ele quanto mais sabia que a perseguição vinha, que ele ia para cima da perseguição. Ele enfrentava a perseguição. Então a gente nota lá, né, que quando Israel vai para uma batalha com os filisteus e que no comando de Saul, que ali percebe que tem o gigante, o Golias, então o exército de Israel se acovarda, recua, e chega Davi, e que vai levar um lanche a mando do seu pai para os seus irmãos que estão na guerra. Leva lá, Jessé mandou que ele levasse, ele vai levar um lanche. Quando chega lá, ele percebe que o povo de Israel está acuado, com medo, amedrontado, e ele pergunta o que estava acontecendo, e de repente toma pé da situação, e ele vai e encara o gigante. Então, a coragem fez com que ele enfrentasse a situação. É o que a gente vê aqui, eles enfrentando, eles encarando a perseguição. Então, é isso que chama a atenção. E isso contribuiu para entusiasmar as pessoas. Mostrar que o evangelho verdadeiro é um evangelho que a gente não preza pela nossa vida, a gente não preserva a nossa vida, a gente está preocupado em preservar essa vida ao ponto de negligenciar, de abandonar o evangelho, ao ponto de negar o evangelho em nossas vidas. Então isso chama a atenção. Os discípulos foram usados por Deus para que uma geração de crentes verdadeiros surgisse dentro da igreja, uma geração de crentes, porque hoje nós estamos vendo dentro da igreja uma geração de pessoas que elas são acovardadas, elas são amedrontadas, elas temem o perigo, elas temem o risco, e aí elas acabam negando o evangelho. Então isso fez com que surgisse na igreja uma geração de cristãos comprometidos com o Senhor, e a gente vai ver no termo, reuniam-se de comum acordo. Então acaba que eles começaram a pensar a mesma coisa, era uma ação do Espírito Santo na vida da igreja, e eles crentes e mais crentes iam surgindo a cada dia. Então pense nessa questão aí, pense seriamente nessa questão do evangelho. Você é uma pessoa que tem sido usada por Deus para gerar entusiasmo em outras? Você é uma pessoa que tem recebido de Deus a coragem de pregar o evangelho, a coragem de anunciar o evangelho, a coragem de fazer com que o evangelho seja expandido? Você tem orado ao Senhor e se comprometido com Deus, uma vida de consagração, para que a igreja seja mais séria, para que pessoas que entrem na igreja entrem por uma ação do Espírito Santo, mas não entrem por uma questão meramente humana. Então você tem orado nesse sentido, você tem colocado sua vida diante de Deus, para que Deus, pelo poder dele, faça com que hoje, no nosso tempo, exista uma igreja séria, que revele a verdadeira essência, o verdadeiro caráter do evangelho, para que as pessoas de fora saibam quem é a igreja. Você está preocupado com isso? Você está interessado nisso? Para que, de fato, a gente tenha uma igreja que seja semelhante a Cristo, que pareça com Cristo, uma igreja que tem disciplina, uma igreja que tem seriedade, uma igreja que tem verdade, uma igreja que tem o caráter cristão, uma igreja que a gente se preocupa com outras pessoas, não só nas suas necessidades físicas, mas também espirituais, uma igreja em que a gente leva pessoas para conhecer Cristo, a gente vai em busca delas, a gente vai, na verdade, atrás delas. Venham, Jesus
é a solução para a sua vida. Jesus pode transformar a sua vida. E a gente, na verdade, vai notar uma coisa, que isso vai gerar alegria. A gente vê pessoas sendo curadas, transformadas. A gente vendo pessoas crescendo, amadurecendo. Isso, na verdade, é a essência, é a marca, é a característica da vida da igreja. Esse entusiasmo, essa alegria, esse prazer em ver Deus agindo, em ver Deus trabalhando, em ver Deus manifestando o poder dele, em ver Deus manifestando a glória dele, em ver pessoas amadurecendo, todo mundo interessado. Não é um ou outro, são todos interessados, todos estão envolvidos, todos estão em comum acordo. Então é isso que deve pesar em nossas vidas como igreja, para que Deus seja glorificado, Deus seja exaltado e Deus seja engrandecido. Que Deus te abençoe grandemente, Deus abençoe o seu domingo, que Deus abençoe sua família, sua casa e a sua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.